O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal rejeitou um pedido para remover a tornozeleira eletrônica de uma dona de casa portadora de câncer, presa pelo 8 de janeiro. A defesa de Carina dos Reis apresentou um laudo médico atestando que a mulher de 44 anos tem metástase hepática. Em outro processo, os advogados afirmaram que o equipamento poderia prejudicar a realização de exames em virtude dos componentes de metal. Moradora de Araxá, em Minas Gerais, Carina foi à manifestação em Brasília, imaginando ser pacífica, mas acabou presa no quartel-general do Exército, Ana. E segundo a defesa da Carina dos Reis, que a gente inclusive exibe uma foto dela aí na tela, ela não teria entrado em nenhum prédio público no dia 8 de janeiro e agora pediu aí pela defesa, né, a retirada da tornozeleira eletrônica, mas teve uma negativa aí pelo ministro Alexandre de Moraes. Paula, lá vamos nós, né, comentar o absurdo dos absurdos, dos absurdos dentro de uma barbárie jurídica que nós não temos nem o que falar mais, porque a nossa indignação é tão grande em relação ao desrespeito às leis, à Constituição, ao devido processo legal, tudo aquilo que a gente fala, mas com a falta de humanidade, com a falta, com excesso de imoralidade em relação a olhar uma situação como essa e negar essa remoção de tornozeleira para uma presa que tem câncer, que não estava no prédio, uma presa, né, a Carina, que tem metástase hepática, precisa realizar exames periódicos. A OAB vai esperar outra morte, porque, como o Augusto coloca sempre muito bem, e aqui a gente vai sempre repetir isso, o cadáver, o corpo morto do Clériston da Cunha, do Clezão, está lá na frente do Supremo Tribunal Federal. Houve um enterro, houve um funeral, a família chorou, chora até hoje, mas o corpo dele está lá, na frente do Supremo Tribunal Federal, e estará lá para sempre. O Senado vai continuar omisso? Rodrigo Pacheco a gente já desistiu, não tem jeito. É o covarde do século no Brasil em relação àquele que deveria, eleito diretamente pelo povo, deveria proteger os anseios do povo e a nossa Constituição, e não o faz, por pura covardia. Covardia. A OAB vai continuar em silêncio, porque é outra instituição que está totalmente tomada por militantes, por ativistas. Então, Paula, é apelar para graça divina, porque uma hora Alexandre de Moraes vai ter que prestar contas, e ele, que parece que acredita nessa mão da divindade, porque o Augusto também tem um artigo sobre as passagens dos Salmos que Alexandre de Moraes coloca ali nos livros, a algum momento ele vai prestar contas, e por mais que a justiça humana, terrena, seja falha e tardia, uma hora a justiça divina vai cobrar a conta. Aí, Augusto, mais um caso do 8 de janeiro. Agora, a Carina dos Reis, ela que tem um caso de câncer já aprovado nos autos, segundo a defesa, pediu a retirada da tornozeleira para realização de exames e recebeu essa negativa aí do ministro Alexandre de Moraes. Olha, as pessoas torturadas, quase todas, assistem a um momento que lhes parece aí particularmente chocante. O torturador está lá pendurando um cara no pau de arara, se viciando, fazendo horrores, e de repente toca o telefone, ele vai e conversa com a mulher sobre o resfriado, nem gripe, do filho, com um evidente interesse e preocupação. E isso parece uma coisa absurda, né? Pois é, mas é a banalidade do mal e é o erro os defeitos de fabricação do ser humano, né? O Alexandre de Moraes dedica
aos filhos o livro que se tornou lá um best-seller. Faz 20 anos que ele reedita, Direito Constitucional. Está lá, além do Salmo, na epígrafe, que a Ana mencionou, é dedicado à mulher e ao filho e à filha. Depois parece que ele teve gêmeos, uma coisa dessa ele incluiu. Então ele se preocupa com filhos. Essa é um pai preocupado? Pode ser. Ele não lembra, e aí é que entra a perversidade, o desvio de caráter. Ele não lembra que essa moça, que está condenada à morte, vamos falar a verdade. É triste, é duro dizer isso, mas uma metástase desse tipo é praticamente uma condenação à morte. E ele não permite que ela morra em sossego. Ela tem mãe. Ela pode ter os pais ali igualmente preocupados com ele. Ele está brigando faz um ano por causa do tapa que resultou nos óculos voadores lá do filho. E ele não tem não tem um vestígio de piedade pelo caso dessa moça. Evidentemente, é mais uma vítima também da inexistência da individualização de conduta. Ela afirma que não entrou nos prédios e não tem como provar, porque o ministro Alexandre de Moraes não permite. Não, está preso, está todo mundo preso. E se for julgado é condenado a 17 anos. Todo mundo está nessa. Isso vai ser anulado? Vai. A história vai fazer justiça a essa moça? Vai. Mas, meu Deus do céu, são vidas. Não é possível um juiz, um ministro, cometer tantas barbaridades, tantas perversidades, e a gente não ouvir uma voz do Supremo se erguendo contra isso, e não ouvir um coro de vozes no Congresso falando contra isso. Como é que você pode observar um caso desses com indiferença? Como é que é possível um caso desses ficar fora da pauta dos jornais? A imprensa não noticia, isso não existe. Por muito menos casos de injustiça, de erro judicial, conseguia manchete, conseguia pelo menos um espaço na primeira página. Essa moça, ninguém cuida do caso dela na imprensa estatizada. Quer dizer, é de uma crueldade que é impossível. Você deixa de acreditar no homem, na humanidade, se você achar que isso vai ficar sem punição. Para o verdadeiro culpado, que é o Alexandre de Moraes. Dia 8, o Felipe Martins vai completar 6 meses de prisão. Meio ano. Não fez nada. Foi sequestrado e assim mantido pelo Alexandre de Moraes há 6 meses. E ninguém fala nesse caso. Não é notícia para os jornais. Quer dizer, então a gente nós fazemos parte do Brasil que pensa e presta. Ele é grande, mais gente precisa falar. Os que não falam deliberadamente, esses são canalhas só. É isso. Pois é, lembrando só no caso do Felipe Martins, Augusto, há uma manifestação da PGR pendurada pela soltura do Felipe Martins, que ainda não foi analisada. A segunda, que não foi analisada ainda pelo ministro Alexandre de Moraes. Claro, ele não tem tempo, ele está ocupado com esses outros casos. Pois é, e no caso, só para trazer essa informação, a defesa da Karina pediu a retirada da tornozeleira eletrônica para a realização de um exame de ressonância magnética. Claro, o aparelho atrapalha a realização interfere sem dúvida, Piotr. E o ministro Alexandre de Moraes negou, dizendo que não havia a data do exame. Agora, pergunto, e se ela conseguir um encaixe de urgência na atual situação que ela está com câncer, em metástase, ela vai ter que esperar
o ministro Alexandre de Moraes se manifestar para retirar a tornozeleira e aí sim realizar esse exame, do qual depende um tratamento ela grave? representa para a sociedade brasileira? Qual é o perigo que essa mulher representa? A questão é essa, como está tudo no Supremo, se tivesse na primeira instância, Você recorreria. e um juiz, por completa desumanidade, falta de razoabilidade, de proporcionalidade, um juiz de primeira instância não reconhece direito, você recorre à segunda rapidamente e consegue um agravo. Agora, como é que você vai fazer isso no Supremo? É tudo nele, para ele, por ele. Aliás, eu acho que a gente já ouviu alguém falar isso na Itália no século passado, né? Mas vamos lá.